Este é o Democracy Now!, democracynow.org, o relatório de guerra e paz. Eu sou Amy Goodman. Os mercados de ações globais estão despencando após o presidente Trump revelar o maior aumento de tarifas globais, com tarifa de 10% sobre bens de 185 países. Muitos parceiros do Zyward, incluindo a União Europeia, China e Japão, terão tarifas mais altas. A China agora enfrenta uma tarifa de 50%, 54% de tarifa. Trump anunciou o plano em discurso na Casa Branca. Compatriotas, este é o dia da libertação, esperando por muito tempo. 2 de abril de 2025 será para sempre lembrado como o dia em que a indústria americana renasceu, o dia em que o destino da América foi recuperado e o dia em que começamos a fazer a América rica novamente. Vamos torná-la rica, boa e rica. Por décadas, nosso país foi saqueado, pilhado, violado e espoliado por nações próximas e distantes, tanto amigas quanto inimigas. Trabalhadores do aço, trabalhadores automotivos, agricultores e artesãos sofreram muito. Viram estrangeiros roubar nossos empregos, trapaceiros saquearam nossas fábricas e predadores destruíram nosso sonho americano. O caos e impacto das tarifas de Trump deve ser sentido em todo o mundo. Trump tarifas ajudam a economia e muitos economistas temem que isso possa levar a uma recessão. A guerra comercial de Trump também pode mudar alianças globais. Os países procuram parceiros. China, Japão e Coreia do Sul anunciaram planos para aumentar laços e coordenar resposta às tarifas de Trump. Richard Wolff, professor emérito de economia na Universidade de Massachusetts e visitante na New School, fundador do Democracy at Work, apresenta o programa semanal de rádio e TV Economic Up. Autor de vários livros, Understanding Capitalism. É o sistema quando o capitalismo falha em nos salvar de pandemias. Professor Wolff, é ótimo tê-lo conosco novamente. Bem, comece respondendo e você ficou surpreso, chocado, ou você adivinhou que, cerca de 185 países veriam aumentos ou tarifas? Por um lado, sabíamos que algo assim estava por vir. Por outro lado, a abrangência e o alcance disso realmente fazem você parar. Senhor, Trump está certo. É um momento de mudança na história americana e na história mundial, mas acho que ele está representando a interpretação do que está acontecendo. É completamente fantasiosa e tem a ver apenas com a autopromoção, na qual ele está envolvido na maior parte do tempo. Nunca foram os estrangeiros que fizeram isso conosco, essa noção de que os Estados Unidos são uma vítima. Fomos um dos maiores beneficiários nos últimos 50 anos de riqueza econômica, especialmente para pessoas no topo, assim como ele. Não tem nada a ver com estrangeiros se aproveitando de nós. Essa tentativa de se fazer parecer forte e poderoso em relação aos outros, de culpar o estrangeiro, são ataques baratos que um verdadeiro presidente não faria. E há o ponto mais importante. A economia americana está em apuros. O Império Americano está em declínio. Não queremos discutir isso neste país, nos envolvemos em negação e, em vez disso, estamos atacando outras pessoas, uma maneira triste de lidar com um declínio. O Império Britânico declinou como todos os outros. Estamos agora nesse ponto. Tivemos um grande século XX. O século XXI é diferente. Você tem que enfrentar esses problemas. Isso não está sendo feito. O que está sendo feito é dizer, temos dificuldades, mas são todas culpa de outra pessoa. Gostaria de apontar, como você sugere muito bem, Amy, que o resto do mundo não vai ficar parado. Os Estados Unidos não têm o poder que tinham no século XX. Não estão na posição que parecem imaginar. Quando o secretário do Tesouro acrescentou aos comentários do Sr. Trump que ele alertou o resto do mundo para não retaliar, isso implicaria que, se o fizerem, haveria uma escalada.
Sim, ele disse, haverá uma escalada. Nada garantirá mais escalada do que se eles não fizerem nada, pois é um convite para o senhor e Trump continuar fazendo isso, já que cada um desses esforços não funciona. Dado o quão dramático foi isso ontem, é possível que ele estivesse decidindo isso até o último segundo enquanto adiavam? Você é professor, a maioria das pessoas nem percebe como as tarifas funcionam. Ok. Uma tarifa é um imposto. É apenas um imposto específico que recebeu esse nome. Costumava ser chamado de imposto de importação. Tudo o que isso significa é que quando algo entra nos Estados Unidos que foi produzido fora e é trazido para ser vendido, tem que pagar um imposto ao cruzar nossa fronteira. É pago pela empresa americana que o traz, que pode repassar para o consumidor, o que geralmente acontece. E o imposto vai para o tio Sam, vai para Washington. O senhor Trump adorava sugerir que tarifas foram pagas pelos outros e um pouco como o México pagaria pelo muro. Nunca aconteceu. Também não vai acontecer aqui. É um imposto americano. E há algo notável que te dá uma pista de quão grande é essa mudança. Que o Partido Republicano, que se autodenomina o partido anti-imposto há um século, agora está impondo o imposto mais massivo imaginável. Por que essa grande mudança? Porque temos grandes problemas e esse tipo de tapa no resto do mundo é uma tentativa de resolver um pouco deles, mas não vai funcionar porque não temos mais o poder para fazê-lo. Quero falar com o presidente da UAW, Shawn Fain, que apoia Trump. Sim. Novas tarifas, dizendo na semana passada: aplaudimos Trump por tomar medidas para acabar com o desastre do livre comércio que devastou as comunidades da classe trabalhadora por décadas. Vimos mais de 90 mil instalações de manufatura deixarem os Estados Unidos. Vimos só nas 3 grandes, nos últimos mais de 20 anos, 65 fábricas fecharem. Tarifas não são a solução total. Tarifas são para incentivar empresas a agir corretamente e trazer empregos de volta, investindo nos trabalhadores americanos. Se eles vão trazer empregos de volta para cá, eles precisam ser empregos sustentáveis, onde as pessoas ganhem um bom salário digno, tenham assistência médica e segurança na aposentadoria, sem trabalhar 7 dias por semana, ou em vários empregos para sobreviver de salário em salário. O presidente do UAW, Shawn Fain, elogiou as tarifas de Trump, mas expressou preocupações sobre a decisão de Trump de cortar contratos para 700 mil trabalhadores federais, cortes no NIH e outras agências. Fiquei desapontado. Eu gosto do Shawn Fain, mas isso foi decepcionante. Dizer simplesmente, eu vou apoiar o presidente porque ele faz algo que pode ajudar meu sindicato. Mesmo que Shawn Fain saiba que se você colocar um imposto sobre os bens que estão entrando, eles vão aumentar de preço porque agora temos que pagar esse imposto. E isso levará os produtores domésticos a aumentar seus preços, pois seus concorrentes do exterior estão presos a esse imposto. Prevemos um aumento na inflação. Vai prejudicar a classe trabalhadora deste país seriamente, especialmente se isso se intensificar, o que acontece quando você impõe tarifas como esta. E quero lembrar a todos, Shawn Fain, que os trabalhadores automotivos também representam trabalhadores em mercados de exportação dos Americanos. Quando esses países retaliam, como gostam, perderemos mercados de exportação, e isso significará menos empregos. E ninguém, deixe-me enfatizar, ninguém sabe agora se os empregos perdidos com esta guerra comercial serão maiores ou menores do que quaisquer empregos que sejam ganhos. É um grande risco que está sendo assumido pelo senhor Trump. Se não correr bem, afeta a economia americana. Produzirá a recessão. Se preços subirem, pessoas compram menos, perdem empregos. Considerando, é um esforço incrivelmente arriscado. Culpar o mundo, punir o mundo e depois cruzar os dedos, que é o que ele está fazendo, esperando que tudo dê certo. Me lembra da metáfora do futebol. Isso é um passe Hail Mary. Você lança a bola pelo campo, espera que ela caia nas mãos do seu time, mas é só isso, uma jogada arriscada, e é um sinal de quão problemática a economia americana está agora.
Se você puder colocar isso em um contexto maior, fale sobre os cortes de impostos e como eles se encaixam nas tarifas. O que é algo como 4 trilhões de dólares em cortes de impostos e quem se beneficia? E depois fale sobre as outras questões que o presidente Trump continua dizendo que não vão tocar, mesmo que muitos chamem de seu. Co-presidente Elon Musk, se ele se afasta de, você sabe, fazer discursos ou não, abordando questões de seguridade social como o Medicaid. Deixe-me começar com a questão dos impostos. A maior ação única que Trump fez em sua primeira presidência foi o corte de impostos de 2017. Quando esse corte de impostos virou lei, ele tinha uma cláusula de expiração. Ele expira este ano, 2025, se essa expiração for acontecer. As corporações e os ricos, que foram os beneficiários naquela época, enfrentarão um corte de impostos. Não quer fazer isso porque essa é a sua base, esse é o seu apoio de doadores. Ele não quer que esses impostos voltem a subir. Bem, então, o que ele vai ter que fazer? Se ele continuar gastando e não deixar esses impostos subirem novamente, ele terá que pedir emprestado trilhões. Ele não quer ser o presidente que continua pedindo trilhões, pois o mundo é um grande credor dos Enei e o Nei. Então ele está em apuros, ele tem que fazer algo. Então, sua esperança é cortar drasticamente os gastos neste país. Veja o que ele está fazendo, senhor. Musk está lá com uma motosserra para nos dar a clara implicação. Vou resolver. Nas costas da classe trabalhadora, vou demitir todos eles. A classe trabalhadora sofre. Vou demitir todas essas pessoas sem aviso, sem plano. Chamar isso de eficiente é uma piada boba. Um processo eficiente leva tempo. Requer especialistas. Você não está fazendo isso. Você está apenas demitindo em massa. Chamar isso de eficiência é uma tentativa de enganar as pessoas que não deveria fazer diferença. O Sr. Trump está agora em uma enrascada. Ele não pode sair disso sem, de alguma forma, resolver o problema que foi criado. E não há outra maneira além da que ele está fazendo. Porque é o último suspiro de como tirar da massa das pessoas a tua capacidade de emprestar. Quero dizer, sejamos honestos. Se você coloca uma tarifa, você torna tudo que vem do exterior mais caro. Isso significa que as pessoas comprarão menos, elas reduzirão seu padrão de vida. Se as empresas americanas aproveitarem a tarifa como sempre fazem, aumentando seus preços, isso também prejudicará a classe trabalhadora. Você está empobrecendo seus trabalhadores para tentar resolver o problema que não resolveu antes. Mas aqui está a ironia que pode, no final, voltar para nos assombrar. A Europa não conseguiu se unificar. Sob o guarda-chuva das alianças americanas, a inimizade dos Estados Unidos está unindo a Europa melhor do que a aliança conseguiu fazer. E como você apontou, muito importante, China, Japão e Coreia do Sul, com longas histórias de animosidade e tensão, estão se unindo para lidar com isso. Uau, estamos unificando o mundo inteiro. Se você quer a visão geral, na minha opinião, após a Segunda Guerra Mundial, George Kennan nos ensinou sobre contenção. Vamos conter a União Soviética. A ironia que o filósofo Hegel apreciaria é que estamos sendo contidos. Estamos nos isolando. Os votos na ONU são os Estados Unidos sozinhos, ou os Estados Unidos e Israel, e 2 ou 3 outros países. O isolamento político, o isolamento agora econômico. Somos a nação desonesta para o resto do mundo. Podemos não querer isso, podemos não concordar, mas realmente não importa se é assim que eles nos percebem. E é isso que está acontecendo. Você falou sobre a Coreia do Sul, Japão e China se unindo. Maiores anúncios de cortes de impostos foi contra Taiwan. Mais difícil para Taiwan se juntar a esse grupo. E também sim. E também outro foi o Vietnã, que levou um golpe muito pesado. Quero dizer, não há reconhecimento do que os Estados Unidos fizeram a esse país. Talvez você não quisesse esmagá-los com esse tipo de coisa. Depois, quero dizer isso. Como estou dizendo, isso é uma mudança. Isso é um sinal para o mundo de que, à medida que o Império dos Estados Unidos declina, este é um lugar desagradável que vai, você sabe, gesticular e se debater, causando danos por toda parte, enquanto lida
com seu próprio declínio. O ex-ministro das Finanças da Grécia, Yanis Varoufakis, escreveu um artigo intitulado Plano Econômico de Trump. Ele escreveu: "É isso que seus críticos não entendem. Eles acham que ele crê que suas tarifas cortarão o déficit comercial dos euros sozinhas. Ele sabe que não vão. Sua utilidade vem de chocar os banqueiros centrais estrangeiros a reduzir as taxas de juros domésticas. Assim, o euro, o iene e o renminbi se enfraquecerão contra o dólar. Isso anulará os aumentos de preços dos bens importados para o Similkewa e manterá os preços que os consumidores americanos pagam iguais. Né? Os países tarifados estarão, de fato, pagando pelas tarifas de Trump." Você concorda isso, professor Wolff? Não, Yanis, e eu fazemos muito trabalho juntos. Eu defiro a ele. Ele é maravilhoso em sua análise. Eu não acho que isso esteja correto. É um resultado possível? Sim, sabe, estamos numa situação... Deixe-me colocar desta forma. Elas são centenárias. Se você ensina um curso de economia internacional, diz: aqui estão 1000 livros, aqui estão 5.000 artigos. Nós sabemos, e a resposta é: quando você impõe uma tarifa, você não sabe qual será o resultado, porque depende de tudo que está acontecendo. Taxas de juros, taxas de câmbio de moedas, economias em ascensão ao redor do mundo. Você não pode saber de antemão. É algo muito arriscado e é por isso que nos últimos 50 anos tivemos administrado pelos EUA algo chamado de livre comércio ou neoliberalismo ou globalização. Tudo isso acabou agora. Os Estados Unidos não conseguem mais vencer nesse sistema, então está voltando ao nacionalismo econômico. E essa é uma mudança fundamental que lança o mundo. Foi a sabedoria aceita por 50 anos. Não fazer o que o Sr. Trump está fazendo agora. Se você quiser, pode pensar que todos que pensaram dessa forma por 50 anos estavam errados e que o Sr. Trump está correto, mas isso seria um tiro no escuro. A melhor aposta é que ele está tentando salvar sua própria vida política e está tentando lidar, para seu crédito, com uma economia em declínio, sem ter que admitir que esse é o caso. Isso não vai acabar bem. Normalmente, não acaba. E o que vamos ver é a luta entre o bloco europeu, o bloco asiático e o bloco americano, em um momento em que os Estados Unidos estão mais fracos do que estiveram economicamente e politicamente. Olhe também para o desastre na Ucrânia. O mal-entendido de que os russos poderiam recorrer aos chineses e indianos para lidar com a crise. Os custos dessa guerra, não calculada, e isso está se revelando, moldar o resultado. E não é uma questão de qual lado você está, mas observar como isso se alinha. Esse é o problema. 30 segundos. Como você costuma falar, você vê isso como, o começo do fim do Império Americano? Sim. Acho que já estamos em 10, 12 anos desse declínio. Não pode. Aqui está a melhor estatística única. Se você somar o PIB, a produção anual de bens e serviços dos EBEUA e G7, é cerca de 28% da produção global. Se você fizer o mesmo para a China e os BRICS, é cerca de 35%. Eles já são um bloco de poder econômico maior do que nós. Qualquer país planejando construir uma ferrovia ou expandir seu programa de saúde costumava enviar pessoas para Washington ou Londres para ajuda. Eles ainda fazem isso, mas quando terminam, enviam a mesma equipe para Pequim, Nova Delhi, São Paulo, e muitas vezes conseguem um acordo melhor. O mundo está mudando e os Estados Unidos poderiam lidar com isso, mas, assim como no alcoolismo, você tem que admitir que tem um problema antes de estar em posição de resolvê-lo. Temos uma nação que ainda não quer enfrentar.